rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Você pode rezar assim comigo: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você pode se sentar. Bem-vindo à Canção Nova, bem-vinda à Canção Nova, a nossa quinta-feira de adoração, onde nós paramos, no meio da semana para estar em intimidade com o Senhor. E que bom, que alegria saber que você está aqui. Eu sou Adriana Queiroz, sou missionária da comunidade Canção Nova, filha amada de Deus e da Virgem Maria, sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, sou casada, sou mãe da Maria Beatriz e tenho essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E por estar hoje aqui, eu quero agradecer de modo muito especial aos nossos sócios evangelizadores. Quem é sócio aqui da Canção Nova? Louvado seja Deus, muito obrigada pela sua contribuição, por fazer parte da família Canção Nova, mas é o sócio que nos permite estar aqui hoje, nesta quinta-feira de adoração. E também quero agradecer de modo muito especial, e já deixar aqui o meu abraço, para o nosso grupo Mulheres como Maria, que é uma expressão do carisma Canção Nova, e essa expressão espalhadas pelo Brasil, nas nossas casas de missão, em Aracaju, São Paulo, Brasília, Rio Preto, aqui em Cachoeira Paulista, Vitória da Conquista. Então, deixo o meu carinho, o meu abraço para você que faz parte do grupo Mulheres como Maria e também que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, lançando o nosso Instagram, Mulheres como Maria Oficial, que tem como essa missão aquilo que o Padre Jonas sempre trazia, Homens novos para um mundo novo. Então, mulheres novas para um mundo novo. E com muito carinho e gratidão, que hoje eu quero convidar você a ouvir um pouquinho mais sobre Nossa Senhora, a nossa mãe. Então, se você trouxe aí a palavra de Deus, quero convidar você a pegar a sua palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir do 26. O tema que me foi pedido para partilhar com vocês nesta manhã é Ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Mas eu gostaria de não só partilhar com você apenas esse trecho de Lucas 1, 28, mas sim trazer toda a palavra a partir do 26. Então, se você pegou, pode acompanhar por gentileza. E a palavra de Deus vai dizer assim a partir do versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem chamava-se Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus.
Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero convidar você a aplaudir a palavra de Deus. Pode aplaudir. Palavra da salvação. Mas aplaudindo a palavra de Deus, eu convido você a aplaudir mais ainda o sim de Maria. Porque foi esse sim da Virgem Maria que mudou tudo na nossa vida. E por isso, com gratidão, nós estamos aqui, graças a esse sim da Virgem Maria. E quando eu fui lendo essa palavra de Lucas 1, o Senhor veio incomodando muito o meu coração, e no meu diálogo com Nossa Senhora, eu fui pedindo a ela: Nossa Senhora, o que a Senhora tem para nós nessa quinta-feira de adoração? Porque como missionários da Canção Nova, né, quando nós nos damos o sim para evangelizar, o primeiro processo que acontece é em nós. Então, nós sabemos que Deus fala conosco primeiro. E Nossa Senhora me levou a fazer uma linda experiência de alargar ainda mais o meu amor por ela. Mas, diante dessa experiência, eu me detive aqui em uma palavra. Se você observar esse evangelho, existem algumas palavras que se repetem várias vezes. Mas a palavra graça, ela se repete 2 vezes. No versículo 26, que vai dizer: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. É o tema da nossa pregação. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Já no versículo 30, vai dizer: não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Então, você prestou atenção aí comigo? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não tenha medo, Maria, encontrastes o quê? Graça diante de Deus. E aí, eu fui refletindo essa palavra que é muito conhecida para nós, mas eu quero convidar você também a ser atraído por essa palavra. Sabe por quê? Porque como católicos, apostólicos, romanos, marianos, o nosso coração também precisa estar voltado para Nossa Senhora. E eu e você precisamos entender a missão que Nossa Senhora ocupa em nossa vida e a missão que ela quer ocupar no seu coração. São Luís Montfort, que você deve conhecer, porque ele é o autor do livro O Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer assim nos seus escritos: foi por meio de Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por meio dela que ele deve reinar. Então, se Jesus veio ao mundo por meio dela, o seu reinado acontecerá pelas mãos dela. Por isso que, como católicos, apostólicos, marianos, nós precisamos sim ter esse coração mariano. Mas para que você entenda hoje que não são apenas palavras da Adriana, que é missionária da comunidade Canção Nova, filha amada de Deus e da Virgem Maria, e da dona Neiva, que está me acompanhando lá em Cuiabá. Um beijo, mãe. Mas eu também quero dizer para você que aquilo que eu estou falando aqui hoje é aquilo que a igreja diz. Por isso eu quero ler para você, no artigo do Catecismo da Igreja Católica, o artigo 490 vai dizer assim: para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel sauda como cheia de graça. Como que o anjo Gabriel sauda Maria? Nossa, mas ficou muito fraco. Como que o anjo Gabriel sauda Maria? Efetivamente,
para poder dar assentimento livre à fé, ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sobre a moção da graça de Deus. Compreende? Foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Nossa Senhora, a Virgem Maria. E eu ainda complemento, para que você confirme essa palavra ainda mais no seu coração. Porque no artigo 726 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: o Espírito Santo preparou Maria com a sua graça. Convinha que ela fosse cheia de graça, a mãe daquele em quem habita corporealmente a plenitude divina. Por pura graça ela foi concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável do Todo-Poderoso. É com razão que o anjo a sauda como filha de Sião, alegra-te. E ação de graças de todo o povo de Deus, e portanto da igreja, que ela faz subir ao Pai no Espírito Santo o seu cântico, enquanto traz em si o Filho eterno. Palavras do Catecismo da Igreja Católica. E para confirmar ainda, terminando o Catecismo, eu volto aqui no 491, que vai dizer: ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça, foi por Deus redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Olha que riqueza a nossa igreja traz, falando sobre aquela que é cheia de graça. Então, você que é católico, que já tem uma caminhada na fé, ou até mesmo você que está começando agora a conhecer a Igreja Católica, bem-vindo. Você precisa conhecer o Catecismo da Igreja Católica e ter o Catecismo da Igreja Católica, para que a gente não ande por aí, como diz aquela canção que muita gente gosta de cantar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem saber aquilo que a nossa igreja confessa e professa. Então, você tem nas mãos a arma necessária para você se enriquecer da sua fé, que é o Catecismo da Igreja Católica. Mas eu quis ler aquilo que o Catecismo diz, para ressaltar essa grandiosidade da Virgem Maria, mas primeiramente para te recordar novamente dos 2 versículos. O que estava dizendo no primeiro versículo? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, não se esqueça. E no segundo, não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto de Deus. E aí, como nós trazemos essa missão, que é trabalhar com as mulheres e os homens que estão aqui de plantão também, porque uma mulher, ela não vive sozinha, tem sempre um pai por detrás, tem sempre um irmão, tem sempre um esposo, tem sempre um filho. Eu quero perguntar para você, se o Catecismo nos mostra quem é cheia de graça, se a palavra de Deus nos mostra quem é cheia de graça e quem encontrou graça diante de Deus, por que a gente vive por aí seguindo muitas mulheres pelo Instagram ou dando atenção para aquilo que o povo fala lá fora? Porque eu sei que tem muitas mulheres boas no Instagram, muitas pessoas de Deus com testemunho brilhante de vida, com uma fé edificante, que são boas mães, boas esposas. Mas como mulher, eu quero estar ao lado daquela que encontrou graça diante de Deus. Bate aí no seu peito e diga isso. Eu quero estar, como homem também, viu? Não é só como mulher, porque tem homens aqui, graças a Deus. Então, eu quero estar diante daquela que encontrou graça diante de Deus. Mas encontrar graça diante de Deus, você acha que foi tranquilo para Nossa Senhora? Foi simples para Nossa Senhora? Estar em estado de graça é uma tarefa árdua,
Mas graças a Deus, a Virgem Maria, ela vem nos ensinar a como viver essa vida em estado de graça. E ela tem muito a nos ensinar, muito a nos enriquecer na nossa fé. Porque é engano pensar que, por ela ter recebido ali o anúncio do anjo, e o anjo ainda diz, né? O Espírito Santo virá sobre ti, ela ficou imune de qualquer dor, de qualquer sofrimento. Diz para mim aí, isso é verdade? Nossa Senhora ficou imune de qualquer dor, de qualquer sofrimento, sim ou não? Sim ou não? Porque eu achei que teve gente meio que duvidando aí, porque teve um sim meio aí no meio escondido. Mas mesmo sendo aquela que é cheia de graça, ela não ficou imune da dor e do sofrimento. Para dizer para mim e para você que estar em estado de graça, estar com aquela que é cheia de graça, é viver uma vida que ela também viveu. Se você se recorda aí, a partir do anúncio do anjo, foi uma tarefa simples, conceber um filho naquela idade que ela tinha? Não. Mas ela recordou, estou com o Senhor, encontrei graça diante do Senhor. E depois, José é chamado para fazer um licenciamento. Não tinha Uber, viu, gente? Não tinha avião, não tinha carro. Quantas horas, dias eles seguiram? Será que passou por dificuldade nesse caminho, sim ou não? Passaram por muitas dificuldades, mas ela permaneceu na graça. E depois, quando chegou lá, tinha lugar, Maria já lá, plenas dores de parto, o menino queria nascer, e imagina só o desespero de São José, bate aqui, bate ali, minha mulher vai parir, minha gente, eu preciso de um lugar. Ele foi fácil, encontrou um lugar? Não encontrou. E seu filho nasceu aonde? Numa estrebaria. Aquela que é cheia de graça, permaneceu em estado de graça, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do não, mesmo diante da dor, mesmo diante da humilhação, e ela continuou ali. Isso é encontrar graça diante de Deus, olhar para a vida de Nossa Senhora e saber que ela passou pelas mesmas dores que eu e você passamos, mas que continuou ali de pé, porque o Senhor é comigo. Ela não duvidou. Encontrastes graça diante de Deus. O Senhor é contigo. Por isso que nós precisamos cada vez mais assumir e trazer para perto de nós esta presença de Nossa Senhora, que nos ensina como encontrar graça diante de Deus, e que mesmo em meio os nãos que nós recebemos, as humilhações que nós passamos, as dificuldades financeiras que você tem, as situações de enfermidade que você tem, ela continua ali, encontrando graça diante de Deus. Você já ouviu falar em alguma parte da palavra de Deus que Nossa Senhora reclamou? Eu não ouvi. Já li todos os evangelhos que trazem mais claramente as poucas realidades de Nossa Senhora, mas em nenhum momento o autor sagrado relata que Nossa Senhora reclamou. Em nenhum momento. Mas foi tudo fácil para ela, por isso ela não reclamou. Não! Muito pelo contrário. Ela viveu ali o cadinho da humilhação, de não ser lembrada, de não ser olhada. E muitas vezes nós perdemos o estado de graça porque queremos aplausos, queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos, não suportamos um não. Muitas vezes nós perdemos o estado de graça porque nós duvidamos da presença de Deus, porque nós passamos por enfermidades na nossa casa e diz assim, nossa Jesus, eu rezei tanto e meu filho ainda não está curado, e acaba abandonando a fé. Muitas vezes nós abandonamos Deus porque nós buscamos satisfação humana, de ser reconhecido na empresa que nós trabalhamos,
E o mais triste ainda, para nós que temos caminhada de igreja, eu sou de comunidade, para quem é de paróquia, buscar reconhecimento do padre, porque eu quero ser coordenador daquela pastoral, porque eu quero estar na frente daquele ministério de música. E aí, nós perdemos a oportunidade de aprender com aquela que, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao não, mesmo não tendo privilégio, permaneceu em estado de graça, a cheia de graça, porque encontrou graça diante de quem? Do Senhor. E a pergunta que eu te faço é essa: você quer encontrar graça diante de quem? Ficou até um silêncio aqui no rincão. Você tem buscado encontrar graça diante de quem? E Nossa Senhora nos ensina a fazer essa revisão de vida. O que eu faço é para encontrar graça diante de Deus? Ou é para que os outros vejam? É para que os outros saibam? Você quer encontrar graça diante de quem? Eu sei que muitas vezes não é fácil fazer o bem e não ser reconhecido. Cuidar de alguém e não receber nenhum muito obrigado. Mas é nessas situações que o Senhor enxerga em nós o cumprimento da palavra. Este está encontrando graça em mim, porque não esperou que alguém pedisse para fazer. Não esperou ser reconhecido para que fizesse. Não esperou um muito obrigado para acolher. Eu sei que não é fácil, ainda mais nos tempos que nós vivemos, né? Que cada dia mais nós estamos em busca de reconhecimento. Mas olha que missão tão nobre e tão linda da Virgem Maria, a nos ensinar a encontrar a graça diante de Deus, e não dos homens, porque no final de tudo, nós seremos julgados pelo amor, não pelos aplausos que nós recebemos, não pelos lugares de status que nós assumimos. E Nossa Senhora, ela traz essa nobre missão para nos ensinar. E aí nós precisamos trilhar esse caminho de intimidade com ela e dizer: Nossa Senhora, me ensina. E como mulher dizer: eu quero ser uma mulher como Maria. Porque é com ela que eu vou aprender a silenciar. Com ela que eu vou aprender a obedecer. Com ela eu vou aprender a amar. Com ela eu vou aprender a cuidar da minha casa. Com ela eu vou aprender a ser uma boa profissional. Com ela eu vou aprender a administrar a situação financeira da minha casa, da minha família. Eu quero ser uma mulher como Maria, porque ela deve ser o nosso principal modelo e referência, porque ela encontrou graça diante de Deus. Ali deveria ser o maior número de seguidores. Um dos nossos livros, Padre Jonas vai dizer, um livro que ele escreve que é Maria, mulher do Gênesis ao Apocalipse. Num trecho do livro, o Padre Jonas escreve claramente, e é verdade isso que ele diz, porque ele vai dizer assim no trecho do livro, eu não estou com o livro aqui, mas se você quiser, você pode adquirir depois da nossa loja. Maria, mulher do Gênesis ao Apocalipse. Padre Jonas, como um filho amado da Virgem Maria, ele diz assim no livro: a nossa igreja tem andado sem expressão, sem fé, sem ardor, desanimado, porque ainda não se tornou uma igreja verdadeiramente mariana. E não é uma Mariana parada, triste, isolada, mas uma Mariana que entende, que não caminha sozinho, e que pode contar com Nossa Senhora, e que Nossa Senhora vai à frente, e que eu, ao invocá-la, a sua presença é real. E não tem como para nós consagrados falar de Nossa Senhora sem lembrar do Padre Jonas. Eu trouxe até aqui os nossos documentos, que é um documento particular, interno da nossa comunidade, onde o Padre Jonas escreve para a comunidade dizendo que a canção nova, nós somos totalmente marianos, e somos da casa de Maria. Mas só para você fazer uma experiência e assumir a presença de Nossa Senhora daqui para frente, entendendo aquilo que o Padre Jonas disse,
nesses documentos particular para a comunidade, e eu trago para você um trechinho. Padre Jonas disse que quando ele tinha 13 anos, ao entrar no seminário, ele tinha uma enorme dificuldade de viver a pureza. Se você olhar assim, nossa, Padre Jonas, sim, ele disse nos escritos para nós membros que ele tinha uma enorme dificuldade de viver a pureza. Ele dizia assim, mas não tinha maldade, era sim fraqueza, por causa da experiência que ele fez, apesar de ter vindo de uma boa família, e ele ressalta isso no escrito, mas ele conviveu muito como ele morava na periferia de São Paulo, ele conviveu muito com alguns moradores de rua. E ali ele viveu essa triste experiência. Só que quando ele entrou no seminário, ele viveu aquilo que nós chamamos de um dos princípios da Canção Nova, a partilha e transparência. Então, ele não escondeu para o diretor aquilo que era a sua dificuldade. E ele disse que ele tinha essa grande dificuldade de viver a pureza. Olha que sabiamente esse diretor, como um homem de Deus, disse para o Padre Jonas. Ele disse, Jonas, não era padre ainda, Jonas, todos os dias, antes de dormir, você vai se ajoelhar e rezar 3 Ave Maria, consagrando a Nossa Senhora, a sua pureza, a sua vida. E ele ainda diz assim, ele não conhecia a frase de João Paulo II, que diz, totus tus, Maria, todo teu, Maria. Mas aquele dia em diante, todos os dias, Jonas, ainda no seminário, rezava 3 Ave Maria, consagrando a Nossa Senhora a sua pureza, pedindo que se tornasse um homem puro. E ele relata para nós, dizendo que, dia após dia, o seu coração foi sendo transformado. E ele foi tendo a graça de viver a pureza. E olha que bonito que ele vai dizer para nós, para que eu e você entendamos que diante da nossa situação de pecado, Nossa Senhora nos socorre. Diante das nossas situações de quedas, de erros, Nossa Senhora nos socorre. E a gente precisa enxergar que nós temos ela ao nosso lado. E por isso o Padre Jonas vai dizer no escrito assim, consagre-se a ela. Hoje, consagrar-se é justamente colocar-se ao lado dela, entregar-se a ela. Ser uma criança que confia ao coração dela, que se joga nos braços, que se põe debaixo do seu manto. Tenha certeza que você vencerá. Aprendi, graças a Deus, ainda na minha meninice, ele diz. Realmente ela é a auxiliadora dos cristãos, a vitoriosa nas batalhas de Deus, na sua luta pessoal contra o pecado, na sua luta para ser cidadão do céu, para imunizar-se de todo pecado. Você precisa dela, como mãe, como protetora, como advogada. Aí ele diz, né? Eu já consagrei a Canção Nova a ela. Mas ele diz, e eu quero, e eu faço das palavras, né? Usando a voz do Padre Jonas, eu também quero convidar você a consagrar a sua vida à Canção Nova, a Nossa Senhora. Consagrar a sua vida à Nossa Senhora. E olha que bonito, porque se você entrou aqui, você percebeu que não é à toa que a Canção Nova é a casa de Maria. Na entrada do portão principal, se você percebeu, tem o quê? Tem uma imagem de Nossa Senhora auxiliadora para te acolher. E quando você anda por essa chácara fora, você encontra ali a ermida Mãe Rainha, e lá tem Nossa Senhora para te acolher. Mas do lado da ermida, depois do confessionário, se você ainda não fez esse percurso, você é convidado a fazer, você que está aqui na chácara, tem um outro altar, Nossa Senhora das Graças. E aí, se você caminhar para o outro lado, que é onde fica o nosso auditório, mais para frente, tem um outro altar, Nossa Senhora de Fátima. Se você vai no Santuário do Pai das Misericórdias, você encontra
Nossa Senhora de Pietá. Porque a Canção Nova é a casa de Maria. E o Padre Jonas nos ensinou a viver uma vida mariana, a aprender com Maria. E ele viveu essa experiência de pedir tudo para Nossa Senhora. E foi atendido. A Canção Nova é fruto disso. Dessa experiência de intimidade com Nossa Senhora. Então imagina você aí na sua vida, no ordinário do seu dia a dia, aprender a pedir tudo para Nossa Senhora. Aprender a falar tudo para Nossa Senhora. Muito mais do que a Canção Nova ser a casa de Maria, você precisa ser casa de Maria. Ela precisa habitar aí em você, na sua vida, na educação dos seus filhos, na realidade conjugal que você vive. E aí o Padre Jonas ele ainda traz, ainda no outro trecho do documento, que vai dizer assim: Maria é presença discreta. Por isso nós precisamos aprender muito com ela. Ela não faz questão de aparecer. E se o Espírito Santo, a comparação que ele faz, se o Espírito Santo é discreto, Maria parece até que consegue superá-lo. Mesmo discreta, a presença de Maria na Canção Nova é muito real. Nós a sentimos em toda parte. Ela se faz presente em todos os nossos trabalhos. E olha que bonito. Precisamos entender que Maria é realmente presença materna. Não é figura, nem comparação. É ação de mãe. Maria é presença de mestra, que nos educa, cuidando de cada filho especial, acompanha e espera o processo de cada um. Ela trabalha tanto na pessoa, na comunidade, como no todo. Ela acompanha tudo que fazemos, mesmo quando estamos com pressa, nervosos, preocupados, e muitas vezes nem a percebemos. Que riqueza é ter uma mãe. Que riqueza é saber que Nossa Senhora, ela está aqui no meio de nós. E que a sua presença é tão discreta que nós, muitas vezes, em meio a nossas ansiedades, nervosismo, agitações, nós não reconhecemos a sua presença. E aqui o Padre Jonas vai nos dizendo que ela quer o quê? Nos formar, nos educar. E como mãe, olha que lindo, ela espera o seu processo. Enquanto muitos não esperam, e já querem que a sua mudança aconteça assim no estalar de dedo, ela sabe da sua luta. Ela sabe da minha luta. E como mãe, ela vai esperando cada dia uma nova resposta, cada dia uma mudança. Porque ela é auxiliadora, advogada. Ela está conosco. E assim, ouvindo o Padre Jonas falar, eu fui lembrando de muitas realidades em que Nossa Senhora se manifestou presente na minha vida. Até para que você entenda que é real. Padre Jonas viveu, muitos santos viveram. Santa Teresa dos Anjos vai dizer assim: meu espelho há de ser Maria. Visto que sou filha, devo parecer-me com ela, pois assim estarei parecendo com Jesus. Mas se eu quero crescer a minha intimidade com Nossa Senhora, eu preciso começar a dar passos. Eu preciso começar a dar passos. Eu fui reconhecendo na minha vida que muitas realidades que eu fui vivendo, eu fui encontrando graça, alcançando graça, diante daquilo que eu necessitava, quando eu dobrava o meu joelho e rezava o rosário. Duas armas que Nossa Senhora nos ensina, que para mim são muito caras: rezar o rosário. E isso faz parte das nossas regras de vida. Nós chamamos as 5 pedrinhas na Canção Nova. Então, esta arma nos leva ainda mais a crescer na intimidade com Nossa Senhora.
E para mim, de fato, eu faço essa experiência de continuar aquilo que a palavra diz. Porque cada Ave Maria que nós rezamos é uma rosa que nós erguemos para Nossa Senhora, mas é uma fincada que nós damos no inimigo, porque ele tem pavor de Nossa Senhora. Outro é o ofício da Imaculada Conceição. Quantas vitórias eu alcancei pela oração do ofício da Imaculada Conceição. Mas é para começar a partir de uma atitude cotidiana. Sabe? Naquilo que você está vivendo no seu dia a dia. Eu vivia uma experiência no meu caminho vocacional para a Canção Nova, porque a gente tem um caminho vocacional, é no mínimo 2 anos para fazer o caminho vocacional. Eu estava entrando no meu 4º ano já do caminho vocacional, na Casa de Missão da Canção Nova, em Cuiabá, porque eu sou cuiabana, de Cuiabá, Mato Grosso, e lá nós temos Casa de Missão da Canção Nova. Diante de um acompanhamento que é feito para o missionário entrar na Canção Nova, aí me deram mais um tempo de espera, dizendo que eu ainda não ia entrar para a Canção Nova. E no caminho vocacional, eu vou dizer para você, viu, gente? A gente já vive várias podas. Já é um burilar ali, né, para essa vocação fazer brilhar ainda mais. E a gente é acompanhado pelos membros da comunidade. Então, naquela hora, eu falei, nossa, diante de todo esse caminho que eu já trilhei, já foi 3 anos de caminho, já vou para o meu 4º ano, eu não estou dando conta mais. E aí eu ia jogar tudo para o alto. Porque eu falei, não, vou fazer minha faculdade, vou namorar, vou casar. Mas naquele dia, eu fiz uma simples oração. Nossa Senhora, se a Canção Nova é o meu lugar, é o lugar que a Senhora tem para mim, a Senhora vai providenciar tudo que esse povo está dizendo, que me mandaram viver nesse tempo de espera, para que eu possa entrar para essa comunidade. Só que eu, como uma boa sanguínea e colérica também, né? Colérica não esquece tanto, mas sanguínea é o meu outro lado, esquece. Esqueci. Porém, começou a acontecer tanta coisa, do responsável de missão me chamar, João Luiz, que hoje está lá em Portugal, me levar para a casa dele, conversar comigo. E as situações foram sendo resolvidas. Em menos de 3 meses, eu já estava sendo chamada para fazer o pré-pertença, que é o encontro que nós chamamos quando os vocacionados fazem, vocacional em cada casa de missão, e vem para a Cachoeira Paulista fazer o pré-pertença. Só que só faltava 2 semanas para o pré-pertença. E geralmente a gente recebe essa notícia mais de mês antes. Aí eu recebi aquela notícia, que eu viria fazer o pré-pertença na Canção Nova. Aí eu falei, meu Deus, esperei tanto, e agora sim, a queima-roupa em cima da hora, vai ou não vai? Foi o que aconteceu comigo. Só que eu não me lembrei. E em Cuiabá, nós realizamos lá o Maranatá, um encontro maravilhoso. Se você não fez, faça. E no Maranatá tem um momento com Nossa Senhora. E naquele momento, com Nossa Senhora, cantando aquela música, se é dor, te toma, pude, mas não sei cantar. É a Fabrícia que tem a linda voz. Se o mundo não te crê jamais, sabe bem que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por o esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Quando aquela menina que estava representando Nossa Senhora entrou, minha gente, eu dei um grito lá do fundo da capela e disse, foi ela! Porque naquela hora me veio toda a recordação daquela simples oração que eu tinha feito. Nossa Senhora, se a Canção Nova é o meu lugar, a Senhora vai providenciar tudo que esse povo está falando, que eram os meus irmãos consagrados, hoje são meus irmãos, consagrados, para eu entrar na Canção Nova. Entenda que é numa simples oração no seu dia a dia. E assim eu vivi a experiência também. Quando eu tive a graça de gerar a minha filha. Eu tenho adenomiose, é uma das enfermidades que dificulta a mulher engravidar. E aí nós estávamos tentando engravidar e não vinha, né? Porque a gente casa em nome de Jesus para ter uma família, né? Então a gente se casou, já tinha um tempo já, porque eu fazia faculdade logo que eu casei. Já tinha terminado de fazer a faculdade. Falei, Nossa Senhora,
Nós olhávamos para a nossa casa e não enxergávamos mais só nós dois. Nós entendíamos que era para começar a nossa família. Mas não vinha. E aí eu lembro perfeitamente que nós viemos aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida. E quando nós viemos no santuário, que providencialmente é um título de Nossa Senhora que eu e meu esposo Daniel, que está até assistindo lá no CESAT, somos muito devotos, nós paramos diante da imagem de Nossa Senhora e nós rezamos. E falamos: Nossa Senhora, a senhora quer nos dar um filho? Então, eu empresto o meu ventre para que a senhora possa gerar um filho em mim. Gente, foi menos de 2 meses. E ainda por providência de Deus, para confirmar a vontade de Nossa Senhora, o Papa tinha decretado o ano mariano. Pensa que eu não me senti tão amada por Nossa Senhora? Ela foi concebida no ano mariano e nasceu no ano mariano. Por isso nós demos o nome para ela de Maria, homenageando Nossa Senhora, porque nós temos certeza que foi Nossa Senhora que nos deu, e é um milagre dela, diante dessa enfermidade. E Beatriz, porque é o título, né, de Santa Beatriz, que nós amamos muito, cujo também, né, é uma santa que divulga a Imaculada Conceição de Maria. Então nós reconhecemos, eu estou contando isso para você, para que você entenda que é possível. Que é possível, em situações ordinárias do seu dia a dia, trilhar este caminho de intimidade com Nossa Senhora. E ela quer ser aquela que vai conduzir ali a sua casa. Quantas vezes, em situações que nós vivemos conjugal, eu pedi: Nossa Senhora, me ajuda a ser uma boa esposa. Me ajuda a ser uma boa mãe. Meu esposo, ele usa a expressão assim: quando, né, não quer a discussão, ele falou assim: vou encher a boca de água para não falar. Porque com a boca cheia de água, não tem como, né, falar, né? Então, muitas vezes, eu não consegui encher a boca de água e segurar. E aí, na minha realidade conjugal, eu falei: meu Deus, eu estou agindo como Paulo, não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. E quando eu vejo, eu tenho que catar as penas ali. Perdão, meu amor, por ter sido grossa, por ter falado alto, por não ter perguntado para você se podia. Mas Nossa Senhora vai nos modelando ali, a aprender. Ainda mais num tempo que nós vivemos, né? De empoderamento, onde tudo eu resolvo. E eu vou sendo moldada por Nossa Senhora. Porque diante da minha história, muitas vezes eu me sentia como uma mulher maravilha. Porque eu precisei ajudar minha mãe em muitas situações. Diante daquilo que eu vivi na minha infância, de meu pai ter saído de casa quando eu tinha 8 anos, eu era o braço direito da minha mãe. Então, Nossa Senhora precisou me colocar no colo mesmo. E me precisou trazer para perto dela. E até hoje é um constante modelar para que eu seja uma mulher como Maria. Para que eu silencie. E aqui eu até coloquei que Nossa Senhora, ela vai me ensinando a ter paciência com as pessoas. É fácil perder a paciência, não é, gente? Fala a verdade. Ou não, eu acho que é só lá em casa. Aqui tem um bando de mulher paciente. As minhas irmãs que eu diga, né? Tem um bando de mulher que é paciente. Nossa Senhora, ela vai me modelando ali, a calar muitas vezes. E uma experiência linda que eu vou fazendo também, porque hoje eu coordeno aqui em Cachoeira Paulista o grupo Mulheres como Maria, cujas minhas irmãs estão aqui lindamente, vocês vão conhecê-las daqui a pouco, conduzindo a adoração. E Nossa Senhora vai me ensinando a acreditar nas pessoas. Essa é uma experiência que eu faço com ela. De ir olhando aquela irmã e dando um voto de confiança àquela irmã. Porque Nossa Senhora vê além de mim. E se eu quero ser uma mulher como Maria, eu preciso aprender com ela a amar, a esperar, a confiar. Essa é a experiência que eu vou fazendo. Também vivo a experiência, como já aconteceu muitas vezes. Existem as realidades próprias, né, da casa, mas, como a gente conversa lá em casa, né, o carro é sua responsabilidade, eu só uso o carro para dirigir. Então, quem cuida do carro é o meu esposo.
Quem lava o carro é o meu esposo. Mas quem cuida da casa sou eu. Algumas coisas a gente divide essa tarefa. É exigente? É cansativo? Sim, mas eu vou dizendo para Nossa Senhora. Me ajuda a fazer uma boa comida. Me ajuda a dar um cheirinho bom nessa casa. Porque quem não quer chegar em um lugar e encontrar tudo bom, cheiroso? Então a sua casa precisa ter o seu toque, o seu cheiro. E aí você pode pedir para Nossa Senhora. Ainda mais se você tem aquela correria, eu trabalho, eu tenho que levar filho para a escola, eu tenho que ir para o meu trabalho. Como que eu vou dar conta de tudo isso? Vá pedindo para Nossa Senhora, para você colocar a sua vida em ordem. Para que você possa colocar Deus em primeiro lugar, assim como ela coloca, e os seus como prioridade, para que você seja uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa filha, uma boa esposa. E aí, nessa divisão das tarefas da casa, nesse redado de cuidar do carro, o carro dá problema. E já é a segunda vez que eu recorro a ela. Aí o carro deu problema, e foi recentemente agora. Era sexta-feira, dia de fazer feira. Aqui em Cachoeira Paulista nós temos a feira sexta-feira, apenas um dia da semana, graças a Deus. E ele foi fazer a feira. O carro parou do nada. Gente, pense num homem que fica preocupado. Os homens estão aí, né? Vocês não gostam de ver tudo resolvido? Tudo pronto, tudo no lugar? Ver o carro funcionando? Ter o dinheiro para comprar aquilo que precisa? É o seu papel de homem mesmo, ser o provedor. E louvado seja Deus. Mas esse ser provedor precisa ser investido em vista daqueles que estão à sua volta, principalmente a sua família. Esse cuidado paterno. E o meu esposo tem esse cuidado paterno. Então ele já ficou preocupado, como que eu vou fazer? E aí isso e aquilo. Aí já ligou para mim, porque aí eu falei assim, você vai precisar me ajudar fazendo feira. Eu estava no setor que eu trabalho, porque eu já atuo no Centro Médico Padre Pio, como instrutora do método Billings, onde nós fazemos esse trabalho lindo de ajudar as mulheres, né, a reconhecerem ali a sua fertilidade em vista de uma maternidade e uma paternidade responsável. Aí ele me ligou ali no meu trabalho e eu fui socorrer, prestei um carro e fui fazer a feira, enquanto ele resolvia. E nesse trajeto, eu comecei o meu diálogo com Nossa Senhora e fui dizendo, Nossa Senhora, nós não temos dinheiro. Esse carro vai parar agora. Porque aí meu esposo já tinha dado um feedback. Olha, vai ser tanto. Eu já liguei para tal mecânica, já fiz isso e aquilo. Só que a gente não tem dinheiro. Aí eu falei, Nossa Senhora, a senhora sabe como que isso rouba a paz do meu esposo? E rouba a paz de qualquer homem, não é verdade? Então, vocês devem ficar muito inquietos quando essas coisas acontecem. Ainda mais se você preocupa. Tem compra para fazer, tem criança para levar para a escola, tem que ir para lá e para cá e precisa do carro. Eu falei, Nossa Senhora, a senhora sabe como que isso rouba a paz do meu esposo? Resolve essa situação para nós. E a senhora sabe como meu esposo é um homem inteligente. E isso é verdade. Ele é um homem muito inteligente. Então, ele vai pensando como resolver, vai resolver. Quando foi no outro dia... Na verdade, quando chegou em casa, ele já foi me dando a notícia. Eu pensei isso e aquilo, vou fazer isso e aquilo, isso aqui, isso aqui. Ok. Aí, no dia seguinte, que era sábado, dia de Nossa Senhora, ele resolveu o problema. E lá volta ele para casa com o carro, dirigindo, comprou a peça que precisava, e por providência de Deus, sem saber, não sei nem se a minha sogra está ouvindo, ela tinha mandado para mim um áudio, olha, eu depositei tanto na sua conta para você comprar o que você está precisando. E quem falou no ouvido dela? Quem, minha gente? Nossa Senhora. Meu esposo ainda nem sabia. Aí eu dei a notícia para ele à noite. Eu falei assim, sua mãe ligou e falou que depositou tanto. Aí ele olhou para mim assim, a peça é tanto. Isso é confiar na providência de Deus. Isso é confiar nos cuidados de Nossa Senhora. E eu poderia falar aqui muitas coisas, mas o nosso tempo já está indo. Mas eu quero só, para que a gente possa rezar um pouquinho ainda com a Virgem Maria, dizer para você que isso foi um pouquinho daquilo que eu vivi. Mas eu ainda digo mais. A nossa igreja é uma igreja mariana. E se os santos acreditaram na poderosa intercessão da Virgem Maria, quem sou eu e quem é você para duvidar? Quem sou eu e quem é você para acreditar naquilo que os outros falam e não viver a sua fé mariana? Olha só, São Francisco de Sales dizia assim, quando eu digo Ave Maria,
os céus sorriem, os anjos rejubilam, o mundo se alegra, treme o inferno e fogem os demônios. Vós sois, ó Maria, a filha do Altíssimo, do Pai Celestial, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e a esposa do Espírito Santo. Preste atenção, quando eu digo Ave Maria, os anjos rejubilam, os céus sorriem e ainda mais, treme o inferno. Porque nós ainda estamos aqui, muitas vezes, de olhos vendados e de coração, muitas vezes, endurecidos, para assumir a presença de Nossa Senhora, porque o inimigo sabe da autoridade que ela tem. E você está fazendo vista grossa até agora? O inimigo sabe que quando se reza uma Ave Maria, o inferno treme, porque ele reconhece. Ela está chamando pela mãe. Ele está chamando pela mãe, aquela que é ave cheia de graça. O Senhor é contigo, aquela que não tem pecado e que encontrou graça diante de Deus. E é na escola dela que nós precisamos entrar a cada dia. Santa Teresinha diz: não tenha receio de amar demais a Santíssima Virgem Maria, pois jamais conseguirás amá-la o suficiente. E Jesus ficará muito feliz, porque a Virgem Santíssima é a sua mãe. Muitas vezes, muitas pessoas dizem: nossa, você reza demais para Nossa Senhora. Eu rezo para Jesus. Glória a Deus, continue rezando. Mas olha o que Santa Teresinha disse: não tenha receio de amar demais a Virgem Maria, porque Jesus ficará muito feliz, porque a Virgem Maria é sua mãe. Em nenhum momento, se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar a Nossa Senhora se enaltecendo, porque ela não teve outra missão a não ser revelar Jesus. E ela é aquela que nos leva para Jesus. Ela não nos atrai para ela, para que nós fiquemos apenas nela, mas sim que por ela nós sejamos conduzidos a Jesus. Felipe Neri diz: se queres perseverar, sede devotos de Maria. Está entendendo o que eu estou dizendo, povo de Deus? Está entendendo? A riqueza que a nossa fé católica traz, e que muitas vezes passa desapercebido de muito de nós, saber que nós temos a quem recorrer, saber que nós não estamos sozinhos. Não há pecador, nem maior de todos, que se perca, se Maria o protege. Eu não sei a vida que você vive. Eu não sei de onde você saiu para chegar até aqui. Mas nosso Senhor sabe. E aí Santo Afonso de Maria de Ligória diz: não há pecador, nem maior de todos, que se perca, se Maria o protege. Recorda aquilo que o Padre Jonas disse. Eu pedi a Nossa Senhora que me ajudassem a ser um homem puro. Qual a situação de pecado que você está vivendo? O que é aquilo que tem feito você cair tantas vezes? Ir para o confessionário, se vai, né? Porque o inimigo joga tanto na nossa cara que a gente fica até com vergonha de confessar. E ir para o confessionário quando vai confessar aquele mesmo pecado. Mas Santo Afonso diz: não há pecador, nem maior de todos, que se perca, se Maria o protege. Nossa Senhora, de novo, esse mesmo pecado, ela não vai te julgar, assim como nosso Senhor não nos julga. Nós é que ficamos parados no nosso pecado e vamos nos afastando de Deus, vamos esquecendo de Deus, porque Deus não nos tira da vista dele. Somos nós que fugimos do olhar de Deus. E aqui eu encerro com a frase de São Luís Maria de Grion, que vai dizer: onde está Maria, não entra o espírito maligno. E um dos sinais mais infalíveis
de que está sendo conduzido pelo bom Espírito é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes e falar-lhe frequentemente. Diante de tudo isso que você ouviu, que postura você quer assumir hoje? Daqui a pouco o nosso Senhor vai entrar, mas eu quero convidar você a ficar de pé agora. E como você ouviu dessa experiência de Nossa Senhora, pedir pelas mãos de Maria, para que você tenha um coração apaixonado por Jesus. E pedir que Nossa Senhora te acolha na situação de dor que você vive. Que Nossa Senhora te acolha na situação de pecado que você vive. Eu não sei a sua realidade. Se você foi esquecido, se você foi abandonado, se ninguém viu o seu esforço, se há enfermidade no seu lar, mas você pode dizer para ela. Convido você a fechar os seus olhos, porque trilhar esse caminho de intimidade com Nossa Senhora vai passar a partir da sua decisão. Que decisão você quer tomar hoje? Que decisão você quer tomar hoje? De ser um homem e uma mulher Mariana? Que decisão você quer tomar hoje? Então conta para ela agora. Nossa Senhora, olha a minha casa. Olha os meus filhos. Olha a minha realidade conjugal. Nossa Senhora, visita aquela realidade. Vai dizendo para ela. Aonde eu não sou capaz de chegar, mas a Senhora como mãe é capaz. Nossa Senhora, sustenta os meus joelhos vacilantes, porque de fato muitas vezes eu não permaneço em estado de graça. E eu não permaneço com a Senhora. Vá deixando agora, através dessa canção, que Nossa Senhora tome o seu coração, para que você possa realmente trilhar esse caminho de intimidade com ela, e tendo-a como mãe, você seja ainda mais filho de Deus. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crer jamais, sabe, pois, que há alguém por ti. Faça dessa canção a sua oração. Há alguém orando, por ti. intercedendo assim. Nossa Senhora está no meio de nós. Puro esplendor. Como uma mãe que vai chegando perto do seu filho para socorrer, sacrário vivo para amar, de Deus, para consolar, para levantar. Ó Mãe Santíssima querida, Maria, eu encontrei, e é nela que você irá encontrar a vida que pra mim eu quis. Deixe agora ser conduzido por Nossa Senhora nessa canção. Como seria o paraíso de Jesus. Deixe que Nossa Senhora vá adentrando o seu coração. Nossos corações, para sempre então seria eterno em louvor. Aquele que um dia veio e nos salvou. Levante os seus braços agora e peça esse socorro de mãe. Ó Mãe Santíssima. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre com cantos, terros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora, Mãe, é para agora, Mãe, que nós pedimos o seu socorro. É agora, Mãe. Mais uma vez, cante clamando a ela com as mãos erguidas. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, Mãe. Conduz os meus passos, conduz a minha casa, conduz a minha família, conduz o meu apostolado, conduz a canção nova, Mãe. Buscando a salvação.
peito. Ó Mãe Maria, eu convido você a fazer desse refrão a sua oração. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus. Vá pedindo a ela. Vá trazendo aí no seu peito. Quantas vezes sua mãe te ensinou a rezar ali, a mãezinha do céu? Quantas as vezes sua mãe te colocou ali de joelhos, dizendo que você tinha uma mãe? Mas é nesta hora, agora, na sua vida de adulto, de pai, de mãe, de homem, de mulher, que ela vem em teu socorro.